Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é Tomás Camba. Ele é angolano, escritor, pastor e fundador da editora Quitanda. Tomás, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista e aqui no nosso estúdio da RTM Brasil, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Michele. Obrigado também a todos vocês que nos acompanham. É uma alegria muito grande estar aqui conversando um pouco, falando sobre Deus, falando sobre a nossa vida, enfim, aquilo que Ele tem feito em nós, né? Muito bem. Então, olha, para a gente conhecer mais um pouquinho da sua história, eu sempre gosto de começar com um convidado contando um pouco da sua origem. Explica pra gente, né, de qual região de Angola você é e como que foi, assim, a sua história com Jesus. Você já nasceu num berço cristão ou como foi seu encontro pessoal com o mestre? Perfeito. Eu gosto de me apresentar, inclusive, também como um angolano pelo mundo, porque independente do lugar que eu esteja, eu sei que represento as minhas origens, né? Eu sou de Angola, nasci em Luanda, capital de Angola. Sou cristão desde muito tempo, assim, praticamente desde pequenininho, que minha avó me ensinou ali nos caminhos de Cristo, né? Desde muito cedo sempre fui introduzido ali na escola bíblica. Minha avó era diaconisa na igreja, meu avô evangelista, então sempre estive ali um contato com a palavra, mas eu fui ter de fato noção do que significa ser seguidor de Jesus lá para os 12 anos e também batizado nessa época, né? Então foi de fato nesse momento quando eu comecei a me envolver profundamente com o evangelho de uma maneira mais clara, mais racional, mais intencional também, mais propositiva. E foi daí que nasceu o meu desejo de conhecer um pouco mais as escrituras. Eu dava aula já na escola bíblica, a gente conversava muito lá em Angola. Tinha inclusive um ministério que a gente fazia na época de férias. Éramos cerca de 40 jovens e adolescentes, rodávamos o nosso país inteiro evangelizando. A gente abriu igrejas que existem até hoje, né? E nesse processo todo foi quando nasceu o desejo, então, de poder conhecer um pouco mais das escrituras, fazer teologia, e eu vim para o Brasil nesse intuito de poder me formar em teologia, enfim, para poder servir melhor o reino. Olha que incrível. Então, a palavra de Deus foi um incentivo muito grande nessa paixão pelos livros, pela literatura, pela teologia, tudo começa desse ponto mesmo? Sim, começa desse ponto, começa com um processo de muita vontade de ler as escrituras, né? Aquele desejo que a gente tem de ler as escrituras. Eu tenho a minha primeira Bíblia, né? Até hoje ela tá toda rabiscada, assim, com comentários. Eu sempre digo que são heresias minhas, né? Aqueles comentários que a gente vai fazendo, interpretando a Bíblia do nosso jeito, assim, com aquela inocência, mas o gosto pela literatura, ele passa realmente por esse processo que eu tinha ali de conhecimento mais profundo das escrituras, e foi através da Bíblia que eu adentrei nesse universo de literatura. E agora conta pra gente como que foi essa jornada, né, nessa área editorial, quando você descobriu e entendeu que seu chamado era para essa missão, né, de publicar livros, quando surge esse desejo? Perfeito. Eu sempre estive ligado muito à área de ensino. Desde os meus 14 anos eu dava aulas seria uma espécie de cursinho que meu tio tinha lá em Angola, era curiosamente na área de exatas, então eu dava aula de matemática e tal. E eu sou a terceira geração de professores da minha família. Então sempre estive envolvido com essa questão da educação. Quando eu me torno pastor, eu começo a ver uma necessidade muito grande de conversar sobre assuntos mais contemporâneos, mais contextuais, e tinha muita dificuldade de encontrar literatura biblicamente fundamentada a respeito desses assuntos, tanto aqui no Brasil como lá na minha terra em Angola. Daí então eu comecei a pensar na possibilidade da criação de alguma editora, de publicação de literatura que respondesse de fato às demandas da igreja hoje, mas fundamentado nas escrituras, já que é um texto mais milenar. Então foi desse jeito praticamente.
Mas isso acontece cedo na sua vida? Quantos anos você tinha quando começa a pensar nessa possibilidade? Olha, pensar nessa possibilidade, Mi, na verdade foi um pouco mais tarde, assim, a ideia de criação de editora de fato, ela é uma ideia que eu tenho, eu acho que há uns 7, 8 anos, né? Então ele é recente, mas o ensino na minha vida, ele é muito mais antigo. Então eu acredito que começou primeiro pelo desejo de ensinar, identificação de literatura para que através dela pudesse ensinar, e aí na sequência nasce o desejo de criar uma editora, né, que publicasse esses livros que respondessem aos assuntos mais contemporâneos. Muito bem. E nessa sua jornada, nessa sua caminhada cristã, até mesmo para entender mais da escritura e aceitar esse chamado pastoral, esse tipo de literatura foi fundamental, te auxiliou muito a compreender melhor as escrituras, aquilo que Deus tinha, né, para a sua jornada, como para você identificar a sua missão pastoral também? Sim. Eu comecei pastoreando a juventude, eu fui pastor na Igreja Batista do Morumbi por muito tempo, lá pastoreando a juventude, mas eu estive sempre imerso nessa jornada também de ensino. Então, dei aulas de filosofia. Para mim, a literatura e a fé mais racional, digamos assim, sempre fez parte do meu universo. Então, daí a necessidade de buscar literatura que me ajudasse, de fato, a elucidar da melhor maneira possível, não só a nova geração, mas até também respondendo perguntas minhas, assim, né, a respeito da fé mais contemporânea. Então, assim, essa busca pela literatura, ela faz parte da minha formação também como pastor mesmo. Teve uma influência familiar também? Eu diria que, de certa forma, sim, porque meu avô foi professor, né? E aí meu tio, professor, eu sou a terceira geração. Então, assim, quem tá ali na área de educação, os livros fazem parte da nossa formação como professores, como pessoas. Então, eu acredito que sim, vendo muito meu avô ensinar, meu tio ensinar, então, desde muito cedo, sempre debruçado nos livros. Então, acredito que teve uma influência muito grande da minha família, sim. Que legal. Agora, pensando nas suas referências, quais são os autores que mais te cativaram, né, nesse processo? Você poderia compartilhar com a gente? Sim. Eu gosto bastante do C.S. Lewis, um autor muito fantástico. Tolkien também, e Agostinho, Santo Agostinho, um dos meus autores assim, de referência, principalmente por causa da filosofia, né? E eu gosto também de diversos clássicos, assim, clássicos da literatura de maneira geral, literatura brasileira, por exemplo, Machado de Assis. Inclusive estamos ali para publicar um livro sobre Machado de Assis e espiritualidade, né? Então, clássicos de maneira geral e livros de filosofia eu gosto bastante, mas meus autores preferidos são C.S. Lewis, Tolkien e Santo Agostinho. Muito bem. Agora, conta pra gente em que momento surge o chamado pastoral? Quando que você identificou que essa era a missão que Deus tinha para você? Você estava com quantos anos? Como que foi essa resposta? Foi imediata? Demorou um pouquinho? Como que foi? Eu acho que todas as pessoas com as quais já conversei sobre o chamado pastoral sempre foi meio aquela relutância, né? Então é muito difícil, assim, encontrar uma pessoa que, cara, Deus me chamou e já estava lá de prontidão. No meu caso também foi meio a relutância. Como eu fui uma pessoa muito ligada à área de ensino, então eu sempre pensei que estaria, de certa forma, só na academia, na sala de aulas, ensinando. Nós começamos um movimento, eu acho que eu tinha 14 ou 15 anos lá em Angola, esse de plantação de igreja e evangelização. Nosso país ele foi destruído pela guerra por muito tempo. E aí, como eu cresci em Luanda, nós não tínhamos guerra. Então, quando a guerra terminou lá nos anos 2000, nós começamos nesse processo de evangelização no país. E aí isso foi crescendo, abrimos igrejas, discipulamos, evangelizamos. E aí eu comecei a ter uma necessidade, Michele, de conhecer mais as escrituras. Então aí de maneira natural eu comecei a ter esse desejo, puxa, eu preciso estudar. Então eu vou para o seminário com essa intenção de querer compreender cada vez mais a respeito do evangelho, e lá então eu, enfim, me descubro pastor nesse sentido, né? Já estando no seminário,
E, enfim, a jornada continua até hoje, né? Que maravilha. Você terminou o ensino básico, né? O ensino médio e, na sequência, já entrou no seminário ou levou um tempo? Terminei o ensino médio, eu acho que eu terminei o ensino médio muito cedo. Eu fiquei uns 2 anos ali estudando por conta própria e, na sequência, eu vim para o Brasil. Eu vim para o Brasil, acho que tinha 18, 19 anos. E aí eu vim para o Brasil especificamente para estudar lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde eu me formei. Né? Ah, muito bem. Então, a sua vinda ao Brasil é com esse objetivo. Isso. Para estudar teologia. Isso mesmo. E você tinha comentado que a vinda ao Brasil tem um objetivo muito claro, né, específico, que é a questão do ensino. Você veio ao Brasil para estudar teologia. E como que foi essa experiência aqui? Apesar de termos a mesma língua, a cultura é bem diferente. Quais foram os desafios, Tomás, que você encontrou quando chegou aqui? Legal, é sempre um choque cultural, né? Apesar da língua ser parecida, né? Mas tem alguns aspectos linguísticos, inclusive, que podem ser uma pegadinha, né? Que aqui significa uma coisa e Angola outra. O Brasil, apesar dessa miscelânea bem misturado, assim, bem diversificado, mas também tem os seus desafios culturais, desafios de aceitação, principalmente falando por uma questão até racial, é uma tensão que a gente vive aqui no Brasil, apesar de nós termos ali um processo de abolição de mais já de 100 anos, mas é uma ferida muito recente, então a gente acaba sempre encontrando muitas dificuldades relacionadas a esse assunto. Mas assim, de maneira geral, tem sido uma experiência muito boa. Eu venho para o Brasil exatamente com o objetivo de estudar. Foi até engraçado a minha vinda para cá, porque eu começo a ter essa necessidade de me aprofundar um pouco mais nas escrituras, e aí com 17 anos eu não conhecia ninguém no Brasil. Então eu começo um projeto de... Todo dia eu ia pra Lan House, enquanto o pessoal tava no MSN, no Hi-Fi naquela época, né? Facebook ainda, as redes sociais estavam nascendo ainda, mas era MSN e outras redes. E aí eu ficava lá na Lan House navegando pelos sites de faculdade de teologia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e eu ia sempre na aba do Fale Conosco, escrever um pouco da minha história e no final pedia uma bolsa. E eu fiz isso durante 1 ano, e aí num belo dia encontrei na minha caixa de e-mails uma mensagem da faculdade onde eu estudei, falando: puxa, Tomás, gostamos muito da sua história, a gente não consegue te dar uma bolsa 100%, mas te dá uma bolsa parcial, você topa? Eu falei: cara, era tudo que eu precisava. E aí eu vim pro Brasil, então, sem conhecer absolutamente ninguém, com esse desejo de me aprofundar nas escrituras, de estudar para que eu pudesse, então, servir melhor o reino. Né? E foram quantos anos nesse processo? De estudos... Eu fiz a faculdade teológica, então foram 4 anos de faculdade, né? Aqui no Brasil já sozinho, mas na medida que fui estudando, eu ia conhecendo também outros colegas, né? Então fiz grandes amigos lá na faculdade teológica e muitos deles são amigos até hoje. Que legal. E essa vinda também trouxe uma mudança radical na sua própria vida pessoal, não foi? Sim. Foi aqui que você conheceu a sua esposa? Foi aqui onde eu conheci a Tainá, inclusive eu conheci ela exatamente através da faculdade, porque eu tinha um amigo lá na faculdade que era da igreja da minha esposa, e um dia ele me convidou para ir dar aulas lá na escola bíblica, e eu conheci a minha esposa, que tínhamos uma amiga em comum que trabalhava comigo, enfim, aí foi, né? Então conheci a Tainá e hoje estamos casados. Nesse ano de 2025 faremos 9 anos de casados, né? E temos uma filha, a Ágata, que está com 5 anos no momento em que a gente grava esse programa. Que legal! Olha só como Deus prepara, né? Encontros e vai traçando, né? Caminhos incríveis. Bom, a Quitanda, a editora Quitanda, ela surge no Brasil? A partir de que momento surge realmente essa ideia de colocar em prática um projeto, um sonho que já tinha surgido na adolescência, né? Você tinha comentado que pensava nisso, mas a concretização desse sonho acontece aqui. Sim. A concretização da editora Quitanda, ela acontece aqui no Brasil, e a Quitanda é uma editora muito nova, né? Ela começa praticamente em 2020, né? Na mesa da minha casa, do meu apartamento, sozinho comigo, editando,
fazendo praticamente tudo, né? Era o comercial, o financeiro, o entregador, praticamente tudo. Mas isso começa com o desejo de querer contribuir de maneira significativa com a igreja no Brasil e em Angola, publicando livros relacionados ali à teologia mais contemporânea, só que biblicamente fundamentados. Na época, como pastor de jovens e como alguém que dava aula em alguns seminários, então eu comecei a enxergar a necessidade de publicação de livros que respondessem, né, às demandas da juventude, da nova geração, mas só que biblicamente fundamentados, assim, que tivessem ali respaldo nas escrituras. Questões raciais, questões de sexualidade, questões de doenças, de dificuldades mentais, por exemplo, questão de autismo, enfim, fé na era digital. Então, todos esses assuntos um pouco mais contemporâneos, eu sentia dificuldade de encontrar alguns livros sobre esses assuntos respaldados nas escrituras e também de autores locais, autores tanto brasileiros quanto angolanos. E daí, então, nasceu a ideia, né? A ideia que já estava lá brotando, mas aí então coloquei em prática a criação da editora Quitanda. E esse processo com essa parceria com autores que tinham também esse mesmo desejo de trazer esses temas, como foi esse processo? Olha, a princípio eu publiquei, quando eu falei, puxa, eu vou começar uma editora. Aí eu me vi, puxa vida, como é que eu faço isso, né? Então, eu abri um CNPJ na época e comecei a prospectar para editar livros, né? Na sequência veio a pandemia e falei, meu Deus, como é que eu vou criar uma editora na pandemia? Mas aí aparece, o reino de Deus é o reino de amigos, né? Aparece um amigo do qual eu sou eternamente grato, que é o Rodrigo Mota, o primeiro autor da editora Quitanda, né? Ele falou, puxa, Tomás, eu sei que você está começando um trabalho e está querendo editar livros, eu tenho um livro, você quer editar? Eu falei, puxa, vamos juntos, que é o Igreja Digital, que é um livro muito importante, inclusive para todo mundo da área de comunicação e não só, que o Rodrigo lá fala sobre inteligência artificial, tecnologia, antes ainda de nós termos um ChatGPT, um DeepSeek e outras inteligências artificiais por aí. Mas esse livro, em 2020, já abordava sobre essa tendência de espiritualidade e tecnologia. Então, o Rodrigo foi esse cara que acreditou e, através dele, então, praticamente, outros livros também vieram a existir na Quitanda, né? Que legal. Já são quantas publicações? Nós estamos chegando, acredito que já a 60 ou 70 publicações, porque agora publicamos não só no Brasil, mas também publicamos em Angola, estamos com publicações também em curso para Portugal, né? Então os nossos livros eles são distribuídos no Brasil, Angola, Moçambique, na Guiné, Portugal também e nos Estados Unidos. Uau, que alcance! Graças a Deus. Que maravilha! E essa visão, né, de levar essas obras que trazem temas relevantes, mas fundamentados na Bíblia, para públicos de diferentes nações. A partir de quando você consegue, né, realizar isso e entender que o propósito da Quitanda era muito mais amplo, né, do que o próprio Brasil? Eu começo a entender isso desde praticamente o primeiro momento, Michele, porque quando eu resolvo abrir uma editora, eu percebi que no meu país, em Angola, praticamente não existe uma editora dedicadamente cristã. Eu falo, puxa vida, né? Então tem um mercado aqui, tem uma necessidade de capacitar a igreja angolana, a igreja africana de língua portuguesa, porque depois de uma pesquisa empírica feita por mim, né? Digo empírica porque, enfim, baseada em meus dados mesmo, observação, então percebemos que 90% da literatura que se consome em Angola e em outros países de língua portuguesa são literaturas estrangeiras, vindas do Brasil e um pouco de Portugal. E muito dessa literatura são livros norte-americanos que nós traduzimos aqui para a nossa realidade do Brasil e que acaba indo para o continente africano, só que você tem um gap muito, muito grande. Então eu comecei a entender que existe também essa necessidade da valorização dos autores locais, tanto no Brasil quanto nos países africanos de língua portuguesa. Então eu brinco que a Quitanda ela já nasceu multinacional, né? Sim. Então ela já nasceu com esse olhar de não só publicar literatura no Brasil, mas também na África de língua portuguesa, inclusive trazer a boa teologia
de pensadores africanos para a realidade do Brasil também, porque existe muita coisa boa, existem muitos bons pensadores no continente africano que também podem ser consumidos aqui no Brasil, enfim, e no Ocidente de maneira geral. Maravilha, então vocês têm autores africanos também. Sim, sim. Livros, né, na língua portuguesa para que a gente possa conhecer e aprender. Sim, no catálogo da Quitanda, aqui mesmo no Brasil, tem alguns autores africanos, inclusive que o pessoal compra e acha muito, muito bons, porque quando a gente publica os livros, geralmente a gente já acaba adaptando para o Acordo Ortográfico Internacional, então ele pode ser consumido tanto no Brasil, em Portugal, ou nos outros países de língua portuguesa. Mas uma coisa que tem sido também interessante, Michele, é ver nossos livros estourando a bolha no sentido de serem consumidos por pessoas que não são cristãs. Então nós, por exemplo, publicamos um livro que é o Quão Africano é o Cristianismo, né? Que é um livro que tem sido motivo de objeto de pesquisa em universidades federais, universidades como o USP comprando para colocar na biblioteca, grupos de estudos de universidades federais usando o livro como pesquisa para mostrar a respeito da importância de pensadores africanos na história do cristianismo. Muito bem. Bom, a gente já falou sobre tanta coisa nessa série que a gente tem feito, né? Você contando da sua história, porque o Tomás estava contando como surge a editora Quitanda, a proposta dela desde o início de ser essa editora multinacional, digamos assim, né? A ideia é levar a literatura de qualidade com autores brasileiros, africanos, autores locais com boa teologia sobre temas contemporâneos, né? Para o público de língua portuguesa aí. E a gente tem visto a importância dessa obra de The Chosen no mundo e essa estratégia, né, que vocês tiveram, porque esse lançamento é em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto e a importância desse projeto para que o nosso ouvinte, que temos muitos ouvintes fãs aí de The Chosen, né? Para que eles entendam um pouco da proposta. Legal. O The Chosen é uma obra magnífica, né? Então, assim, eu acho que muitas pessoas já assistiram e têm assistido. E nós, quando a série começou a despontar no Brasil, isso acho que lá para 2022, alguma coisa assim, 2021, começo de 2022, uma das coisas que nós temos na Quitanda, uma das nossas características principais é ver bons livros antes que eles sejam vistos por outras editoras. Então nós percebemos que The Chosen era algo interessante. Fomos rapidamente conversar com a editora que detinha os direitos do The Chosen, dos devocionais, do guia interativo, e eles foram super receptivos, principalmente pelo propósito da Quitanda, e a partir daí, então, nós começamos a conversar e startamos ali um contrato de publicação. Então publicamos agora esses 3 livros e tem mais outros ali, né? Os guias de estudo cobrem as 5 temporadas, então tem mais chegando. E foi uma surpresa para o pessoal do Brasil quando percebeu que, de fato, além da série, tinha os livros que podem ser usados como estudo bíblico individual, ou então devocionar, como você quiser, ou em grupo, também estudo bíblico em grupo. E tá aí essa parceria com a Thomas Nelson. Uma das coisas que nós temos feito sempre é essa collab. A Quitanda é uma editora muito jovem, muito recente, então nós estamos sempre colaborando com outras editoras mais estabelecidas no mercado, porque nós entendemos que o reino é abrangente, né? Então, assim, não tem essa de competitividade, mas tem essa sinergia. Então, nós podemos somar. A Quitanda tem bons títulos, mas somos desconhecidos ainda, não somos muito conhecidos. Então, por que não se juntar com outras editoras mais conhecidas? Então, temos essa collab com a Thomas Nelson, é a segunda vez que a gente faz, e também já fizemos com outras editoras. Então, eu acho que é importante dar essa dica para o nosso ouvinte. Vocês vão lançar esses livros, né, esse comentário bíblico interativo de todas as temporadas. Isso, de todas as temporadas. Por enquanto, o que está disponível no site? Por enquanto, está disponível no site esse box, né, com 3 livros das 3 primeiras temporadas, né, são os 3 das 3 primeiras temporadas, e aí, na sequência, talvez, no final do ano, a gente, enfim, talvez, né, a gente traga aí os 2 livros restantes das 2 últimas temporadas. Mas a ideia é manter,
né, esse projeto até o fim. Isso, a ideia é manter esse projeto até o fim, enquanto a série estiver desenrolando aí, nós pudermos, então, queremos trazer os guias interativos do The Chosen para o Brasil e também para a comunidade de língua portuguesa, né? Agora tem uma iniciativa, gente, que é maravilhosa, que o Tomás vai contar pra gente, porque parte da verba dos livros da editora Quitanda é revertida para um projeto que eles têm lá em Angola, Projeto Davi. Conta pra gente, explica como que surgiu essa iniciativa, o que é o Projeto Davi, como funciona. Boa. O Projeto Davi é uma abreviação, né, de dignidade, amor, vida e infância, né? Então daí Davi. É um projeto que surge praticamente ali em paralelo com a editora Quitanda, 2019-2020. Ele é fundado por uma missionária brasileira, Josiana. Um abraço para você, Josiana, que é do Rio, mas que passou muito tempo em Angola, e nas suas andanças nas periferias de Luanda, ela identificou um local que tinha um índice muito grande de violência na periferia. E ela, tocada por Deus, junto com sua irmã Bárbara, resolve então criar o Projeto Davi. A Josiana é uma missionária que eu conheço há muito tempo, né? Então temos uma amizade muito, muito grande, e ela resolve então me contar e me convidar para fazer parte do projeto. Desde o primeiro dia que nasceu a Quitanda, Michele, além da publicação do livro, nós sempre tivemos em mente que a Quitanda deveria ser uma editora que não publicasse só livros, mas que publicasse livros com propósito, livros que visassem o processo de transformação da realidade. Então, mesmo sem muito recurso, resolvemos destinar uma parte das nossas entradas, das nossas receitas para o Projeto Davi. Então, hoje o Projeto Davi, ele acolhe cerca de 200 a 250 crianças na periferia de Luanda. Temos uma escola de 7 salas, com professores dando educação. Então, parte dos recursos vem da Quitanda e de outras editoras particulares. Inclusive, a gente não fala muito sobre o Projeto Davi na Quitanda, para que a gente não vincule a imagem das crianças com venda de livros, né? Para que as pessoas não pensem que nós estamos utilizando isso como estratégia de vendas. Mas o Projeto Davi é um projeto que tem transformado a vida de muitas crianças através da educação com princípios, através do resgate. Trabalhamos também com as mães, falando sobre empreendedorismo, ajudando essas mães também a terem pequenos empregos ali para criação de rendas, porque a escola está num local de muita criminalidade, mas pela graça de Deus, esses anos todos, a gente tem conseguido ver resultados muito palpáveis e crianças sendo transformadas ali no Projeto Davi. Gente, isso é incrível. Tem alguma história que te impactou mais nesse período todo que você tem contribuído, feito parte desse projeto? Olha, uma das coisas muito boas, Michele, que acontece sempre que eu vou para Angola, eu vou para o projeto e converso com as crianças, assim. Então, é legal ver o rosto das mães e dos pais, assim, percebendo a mudança que acontece na vida dessas crianças. São mais de 5 anos de projeto. Tem criança que estava lá com 5, agora está com 10. Tem criança que entrou com 10, está com 15 agora. E é nítido o processo de transformação. Mas uma coisa que mais me alegra é quando eu estou no meio dessas crianças e adolescentes, conversando com eles, contando a minha história, elas poderem também se empoderar por causa disso, porque eu sou uma pessoa que cresceu na periferia de Luanda também, que saí do meu país, vim para o Brasil, e graças a Deus, então, empreendendo, trabalhando, e aí tenho conseguido, de certa forma, voltar para lá para impactar também essas vidas. Então, eu acho que isso é o que mais me impacta, né? Além da transformação real que nós temos vivenciado lá. Uma última coisa é que hoje a escola, nós não temos seguranças na escola, porque as próprias pessoas do bairro, que eram, né, as pessoas, como a gente diria, que são responsáveis ali por, sei lá, milícias, alguma coisa assim, né? Então elas falam, não, vocês fiquem descansados, que a gente cuida da escola, porque o trabalho que vocês têm feito é um trabalho muito relevante. Então, assim, para nós isso é algo extremamente satisfatório, parte dos nossos objetivos ali em ver realmente a transformação não só das crianças, mas até daqueles que antes tiravam as crianças do meio da família para torná-las, sei lá, delinquentes, agora são elas as responsáveis por cuidar da escola que a gente tem mantido lá, né? Então,
Que impacto, isso é incrível, hein? Que impacto. Agora, para a turma conhecer mais do trabalho da Quitanda, do projeto, aproveita para divulgar os contatos, redes sociais, como o nosso ouvinte pode conhecer ou contribuir de alguma forma. Perfeito. Site editoraquitanda.com, Instagram e Facebook também, qualquer rede social, Editora Quitanda. Projeto Davi também, você pode ir lá, Projeto Davi Angola, também nas redes sociais você vai encontrar, ou nos destaques da Editora Quitanda no Instagram você consegue encontrar muita coisa também sobre o Projeto Davi. E uma das maneiras que você tem de contribuir é comprando o livro da Quitanda. Pode ser na Editora Quitanda, em qualquer outro lugar, mas assim, qualquer livro nosso que você compra, de certa forma você acaba contribuindo para os projetos que nós temos abençoado. Maravilha. Agora, projetos aí de lançamentos, até o fim do ano tem muita novidade. Tem bastante coisa. Tem muitos livros bons sobre cultura, tem um livro sobre Machado de Assis, bem interessante sobre Machado de Assis e cristianismo, muito interessante. Temos livros ali sobre autismo também sendo preparados, como autistas lidam com a igreja, como nós deveríamos lidar. Então tem muito livro bom chegando na Quitanda até o final do ano. Livro infantil. Temos livros infantis, temos 2 livros infantis publicados, temos um que é Selá, de uma autora brasileira, muito bom, fala A Menina que Podia Sonhar, da Kátia, e temos também um livro infantil, O Cabelo de Joyce e o Espírito Santo, que aborda questões raciais na infância, que é do Esaú Macaulay, que é colunista do The New York Times, né? Então é um livro sensacional, então vale a pena ler. Tem outro chegado também. A Agatha está no processo ainda aprendizagem da leitura. Sim. Logo, logo vai ser uma leitora voraz, igual o pai. Ela já lê, já vai lá no escritório, já grava os vídeos, fala, olha, a gente compra os livros da Quitanda e tal. E ela, inclusive, me pede bastante para que a gente publique mais literatura infantil. Muito bem. Que alegria recebê-lo. Foi um prazer conhecer um pouco da sua história. Parabéns pelo trabalho, pelo propósito da Quitanda e esse impacto que você já tem feito na vida de crianças lá em Luanda. Foi uma alegria poder divulgar mais desse trabalho. Boa, obrigado, Michele, obrigado também a essa casa, ao espaço aqui da RTM, por me receber e também por ajudar nesse processo de divulgação dos nossos trabalhos. O reino de Deus é esse reino, né, de amigos. Estamos todos aqui em prol da causa do mestre e seguimos juntos. Maravilha. A gente teve a alegria, gente, de receber Tomás Camba. Ele é angolano, escritor, pastor, fundador da Editora Quitanda. Te agradeço pela sua participação aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som nosso querido Luiz Felipe Pereira. Até o próximo entrevista. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.